nossa videoaula 3, ainda sobre o capítulo de introdução ao estudo de direito, né? Vamos trabalhar aí a continuidade do nossos conteúdos, né? Bom, a gente tem aí, agora sim, a gente vai tratar de algumas definições, já que a gente tratou de algumas abordagens econômicas, vamos tratar sempre, né? Essa agregação da atividade do sistema econômico junto às definições do direito econômico. Então, a gente tem aí, o direito econômico é uma possibilidade multifacetada da análise jurídica dos fatos econômicos. Entender que ao longo da história nós tivemos fatos, não sei se vocês lembram, nós tivemos altos períodos inflacionários, né, onde a gente teve a introdução e o aparecimento de novas moedas. Nós tivemos abertura e fechamento comercial com outros países. Nós tivemos ali congelamento de preços. Todas essas medidas circularam de forma a tentar em equilibrar o mercado, né? Então, era atos e fatos. Então, o ato era feito em cima de um fato. Os fatos que estavam acontecendo eram altas taxas inflacionárias, né? Que não permitia que a população conseguisse ter poder de compra e nem o produtor conseguia ofertar de maneira equilibrada todos os produtos que o consumidor desejava. E aí a gente tem também o raciocínio jurídico nos modelos econômicos. Gente, a gente tem inúmeros modelos econômicos. Nós temos modelo econômico de crescimento, nós temos modelo de desenvolvimento, nós temos modelo de emprego e renda, nós temos modelos inflacionário e taxa de desemprego. Nós temos modelo aí, deixa eu ver, na área de vantagens comparativas, que pode ser tratada na área do processo de importação e exportação. Nós temos muitos modelos para explicar, para ajustar, né, a atividade econômica, seja ela a nível nacional ou internacional. A gente tem aí que o direito econômico ele prospecta essa relação de interdependência. O que é essa relação de interdependência? É exatamente que uma coisa depende da outra, né? Então, eu tenho o direito de um lado e tenho as minhas atividades econômicas do outro. Significa dizer que, embora o sistema econômico ele tenha princípios ordenadores, eu venho com direito com outros princípios legisladores, fiscais e de monitoramento para fazer acontecer essa ordem econômica, certo? Então, por isso essa relação de interdependência, né? E esse poder que o direito tem de fazer essa ordem econômica. E aí a gente tem aí, o direito econômico é caracterizado por seu objeto, que é, em síntese, o estudo das formas de intervenção do Estado. Ou seja, o Estado, entenda que a atividade econômica, sem o Estado, ela, como eu falei em videoaulas anteriores, há muito tempo atrás, ela funcionava e ela entrava em equilíbrio naturalmente, né, sozinha. À medida que existia uma demanda, né, a oferta chegaria, à medida que chegaria uma oferta, a demanda chegaria. Até porque, em tempos atrás, Jean-Baptiste Say, ainda também um fisiocrata, que deu as bases também de vários outros modelos econômicos junto com Quesnay e logo em seguida com Adam Smith, ele fala da lei de Say. O que é a lei de Say? Naquela época, ele dizia que a oferta criava a demanda. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que os produtores produziam determinados produtos e o fato daqueles produtos estarem nas prateleiras é que chamava a atenção do consumidor, certo? Então, o consumidor ia lá, comprava aquele determinado produto. E aí, muito tempo depois, essa teoria caiu por terra, né? Porque a gente entende que hoje o consumidor, como eu venho falando, ele
que é o regulador de mercado, ou seja, ele que faz com que a oferta se crie em cima de uma demanda. Então, são as nossas necessidades enquanto consumidor que faz a imaginação, né, e a inovação do novo processo produtivo. Então, só exemplificando, por exemplo, tecnologia é um negócio assim fantástico para explicar esse poder de a demanda que gera oferta, né? Todo mundo tem um celular atualizado todo ano, principalmente aí os fanáticos por iPhone, né? Eu tenho um iPhone X esse ano, mas em dezembro ele já se tornou uma tecnologia defasada, ultrapassada, então ano que vem eu já vou correr atrás. E assim, o que acontece? Como o sistema de tecnologia produtiva ele já sabe que o consumidor anseia por tecnologias novas, por aplicativos novos, por inovação, por facilidade, por utilidade, por uma série de contextos, então ele já produz uma tecnologia nova, embargada pelas necessidades do consumidor, né? Então, a gente tem aí que hoje, na verdade, né, teoria mais que consolidada e confirmada por Keynes, né, que é a demanda que cria a oferta, e não pela lei de Say, que é a oferta que cria a demanda, né? Eu fiz algumas anotações, eu gostaria de fazer a leitura e fazer as observações com vocês. Vale ressaltar que nem sempre as regras jurídicas serão eficientes para determinar a conduta econômica, principalmente porque a economia tem seus próprios princípios ordenadores, né? Por exemplo, na estrutura de mercado, existe um princípio ordenador que é um preço de equilíbrio de mercado, ou seja, um preço razoável em que tem que se sustentar todos os empresários que ofertam aquela mesma mercadoria dentro de um preço médio, porque aquele é o preço que deve ficar para manter o mercado aquecido em todo o processo produtivo e para todo consumidor, porque é o valor, é o preço justo que o consumidor pode pagar, né? Então, existe um princípio ordenador para isso. Lá na estrutura de mercado de oligopólio, que a gente vai ver mais na frente, existe uma irregularidade chamada cartel, onde dentro de um grupo de pequenas empresas, um quer ditar o preço que todas as outras vão praticar no mercado, né? Isso é uma prática ilegal. Então, percebam que, por mais que, às vezes, aí vem a regra jurídica, né, da irregularidade do cartel para dizer que há uma inoperabilidade dentro da estrutura de mercado, dentro do mercado oligopolista. Porém, se o direito econômico ele quiser atuar em outras frentes da estrutura de mercado, como monopólio, a concorrência perfeita, a livre concorrência, né, e ela tiver mercado ajustado, com preço razoável, praticando a média, né, entre uma máxima e uma mínima, dentro dos parâmetros do que a gente concebe em mercado aquecido, economicamente ativo, entre consumidores e produtores, e ele quiser intervir, e aí leia-se o direito econômico, ele só vem por intervenção do Estado, e ele quiser intervir, isso pode ser ineficiente, porque o princípio ordenador daquela estrutura de mercado e daquela livre concorrência está atuando de forma com que a atividade econômica e o sistema econômico eles se mantêm em equilíbrio, né? Então, às vezes, uma intervenção do Estado pode gerar um desequilíbrio da atividade econômica e prejudicar tanto socialmente o consumidor quanto o setor produtivo. Cuidados para que as colocações do direito econômico não afetem as bases naturais do funcionamento da atividade econômica, foi isso que eu acabei de explicar. O direito não impera sobre os fatos que defendem exclusivamente os próprios fatores de mercado. O mercado segue um curso natural. Então, eu venho explicando para vocês sobre o ajuste de preço. Né? Há uma razoabilidade em preços médios de mercado, em que mantém a economia ativa e operante entre consumidores e produtores. Né?
Passamos para frente, olha que bacana. A gente tem vários outras sistemáticas de direitos por aí. Nós temos direito econômico, direito empresarial, direito administrativo, direito constitucional. E é bem complicado, talvez vocês vão estudar isso no curso inteiro, a gente não promover a interligação ou a confusão de tudo isso. Entendemos que o direito econômico ele está literalmente ligado a uma intervenção do Estado dentro da atividade econômica, de forma com que essa intervenção ela venha para três grandes motivos. Ela venha para, aliás, que ela tenha um interesse público, que ela venha efetivamente melhorar o estado social da população e que ela venha manter o equilíbrio da atividade econômica, né? Então, o direito econômico, ele vem de forma de intervenção estatal para aplicar nessas três condições. E o direito empresarial, Kaline? O direito empresarial, ele se refere às bases conceituais da empresa e do processo produtivo. Não necessariamente é uma intervenção do Estado que vai fazer isso, certo? E aí, dentro do direito econômico, a gente utiliza muito de dois direitos. O direito administrativo e o direito constitucional. O direito administrativo, que ele vai fiscalizar, monitorar e executar, né? E aí a gente vai ver mais na frente algumas coisinhas que perpassam sobre o planejamento econômico, onde a gente vai ter a LDO, onde a gente vai ter o PPA e onde a gente vai ter a LOA. Lá está, esses três exemplos que a gente vai falar um pouquinho, ele está dentro do direito administrativo. E dentro do direito constitucional, nós temos a legitimidade, a regulação e a imposição, né, de todas essas ferramentas e instrumentos legislativos em que a gente possa tornar a atividade econômica eficiente, equilibrada e com o objetivo principal em empregabilidade dos recursos. E aí a gente tem algumas definições, e eu gostei muito da definição aí de Afonso Insuelo e Washington Peluso, né? Perdão. E a gente tem conjuntos de regras ordenadas da economia e sua dinâmica de produção, circulação, distribuição e consumo. Então, a gente precisa regular, através do direito, o que, como, onde e quanto produzir, como deve circular, distribuir, e o consumo, né, que é quanto ter acesso. Complexo de normas. Olha, eu gostei muito dessa definição. Complexo de normas que regulamentam a ação do Estado sobre as estruturas do sistema econômico e as relações entre agentes da economia. As ações perpassam por políticas. Gosto muito dessa área de macroeconomia, em que a gente avança com políticas fiscais, monetárias, cambiais. Gente, é fantástico. Eu falei, acredito que na primeira videoaula de vocês, sobre as políticas fiscais, que a gente trabalha a tributação, né? E a gente trabalha a tributação e os gastos públicos, de forma que a gente tome decisões em relação a esses dois instrumentos, em que a gente possa expandir ou restringir, né, a riqueza nacional, ou seja, a renda nacional do país. As políticas monetárias, a gente trabalha a oferta e a retirada de moeda no mercado. E as políticas cambiais, a gente trabalha esses processos de importação e exportação. Muito bacana. Todas essas políticas, elas podem servir como instrumento para equilibrar, né, a atividade econômica. E ela é, sim, uma intervenção estatal. Talvez eu monte uma aula aí só de política fiscal e monetária para vocês entenderem. Tem uns gráficos bacanas que dá para a gente entender em que momento o governo pode atuar, né? E para quê, e por quê, e qual a função disso. Garantia do princípio da economicidade pelo bem comum e interesse público. Olha que bacana. Vamos falar um pouquinho de licitação? Princípio da economicidade. Você já pensou? Eu vou fazer uma licitação para compras na universidade, né? Vou lá abastecer meu almoxarifado para o ano. E aí eu identifico que no ano passado, pelo meu estoque, eu gastei, sei lá, 3.000 pincéis de quadro branco, né? Só que eu estou fazendo um pregão e vou comprar 6.000. Vou comprar 6.000
pincéis. Olha aí onde é que não entra o princípio da economicidade, né? E não mantém o equilíbrio da atividade econômica. Observar sempre que a gente faz esse viés entre consumo e produto, né? Pensando nesse princípio da economicidade, pelo bem comum e interesse público. Por que eu vou comprar 6 mil se eu já sei que a universidade só precisa utilizar 3 mil em um ano, né? Qual é o meu intuito de dobrar a quantidade e estocar, né? E aí logo surge a pulga atrás da orelha. Por quê? Né? A gente sabe que hoje os processos licitatórios são alvos, né, de muita investigação pelos órgãos de controle, né? E agora na pandemia, hein, a gente está vivendo aí inúmeras fiscalizações sérias. Acredito que no futuro próximo, 2020, vai ser os olhos dos órgãos de controle. Vai ser, sim, um alvo muito bacana para os órgãos de controle fazerem suas auditorias, hein? Então, manter o princípio da economicidade é fundamental pelo bem comum e interesse público. O que é que tem por detrás disso, gente? É que, sabe, aquele recurso de 3 mil pincéis a mais que eu estou comprando, que eu poderia estar aplicando em outros projetos sociais dentro da universidade, não comprando pincel, sabendo que eu não tenho necessidade de dobrar o quantitativo desse pincel. Então, vejam que é um princípio de economicidade pelo bem comum e interesse público, onde eu mantenho uma atividade econômica e aplico, né, necessariamente o benefício à sociedade em outros projetos, certo? As relações de consumo, a cobrança dos tributos, organizações societárias são objetos de direito econômico apenas enquanto os fatos que importam na possibilidade de intervenção do Estado. Ou seja, acabei de falar para vocês nessa relação de consumo, em que por que consumir mais se eu não tenho necessidade? Cobrança de tributos, né? Por que pagar mais tributos em cima de um produto e que eu não tenho necessidade de cumprir? A menos que a universidade esteja planejando ficar 2 anos sem comprar esse determinado produto, que ela esteja estocando. Ainda assim, existem outros princípios que fazem parte do princípio da economicidade, que diz que estocar material é uma perda de capital. Aí, vem uma ordenação natural do sistema econômico. Material parado é perda de capital, é falta de giro dentro da economia. Então, você imagina, quantidade de material na área de calçado, vestuário, que está sendo estocado, na verdade, está parado, né? Porque não está podendo ser vendido, mas está parado. Então, todo esse material, todo esse capital investido, ele não está sendo injetado na economia para criar uma razoabilidade e atividade econômica, ou local, ou regional, ou nacional, né? Então, a gente tem aí, além de que nós pagamos tributos de todas essas mercadorias, né? Quando eu falo nós assim, eu estou falando de empresários, não do lado consumidor. O consumidor, ele só paga seus tributos quando ele adquire aquele produto, certo? Para frente. E aí a gente tem o que a gente chama de planejamento, certo? Bom, a ordenação econômica, né, e o direito econômico, ele vem exatamente para criar essa ordem, né? Eu não sei se eu vou conseguir me apagar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a ordem econômica, ela vem e perpassa por um projeto de planejamento. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe, ó, que o planejamento é uma técnica de intervenção do Estado no domínio econômico. Isso pode acontecer com investimentos, a decisão do Estado nesse processo, porém poderá acontecer atos de intervenção do Estado independente do planejamento. O que está acontecendo? Eu dei 3 exemplos aí, PPA, LDO e LOA. Quero que vocês entendam que o PPA ele é um instrumento de planejamento mais abrangente. Dentro do PPA, eu vou ter a minha LDO e a minha LOA. Né? A minha LDO são as leis diretrizes orçamentárias
e a minha LOA é a minha Lei Orçamentária Anual. Então, o que é que acontece? Lá dentro do meu PPA, certo? Eu vou ter os meus programas, eu vou ter as minhas ações que eu vou desenvolver. O PPA, geralmente, ele é feito para um planejamento de 4 anos, né? Dentro do meu território estadual, nacional ou municipal. O PPA, ele perpassa por um instrumento de elaboração, planejamento, fiscalização, monitoramento e resultados, né? Só que dentro do meu PPA, eu tenho as minhas leis de diretrizes orçamentárias, em que vão determinar as ações que irão acontecer para que eu cumpra o planejamento inicial, que são as minhas metas, né? PPA é o plano plurianual. Esse PPA ele pode ser revisado todo ano, conforme vai avançando, né, as características econômicas, os projetos sociais, o interesse público e o interesse da comunidade, da população. Então, eles podem ser revisados. Até porque a gente entende que o sistema ele é muito dinâmico, né? A população, esse ano, ela deseja uma coisa, ano que vem ela deseja outra. Veja bem o que está acontecendo. E esse ano nós planejamos talvez inúmeras coisas no nosso PPA, nas nossas leis diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. E muito provavelmente não vamos cumprir nada, porque por conta de um choque adverso que foi a pandemia, né, a gente teve que tomar outras medidas de intervenção de Estado para a gente cumprir aquilo que estava predestinado em PPA, em LOA e em LDO. Muitas vezes, esse planejamento é afetado por algumas coisas. Por isso, a elasticidade de revisão anualmente. Estamos passando por um tempo de pandemia, mas já tivemos greves, né, que afetou esse projeto de planejamento, fenômenos naturais. O auxílio funeral é uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, nós temos as leis diretrizes orçamentárias, nós temos a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Ela é um instrumento que está dentro do PPA, em que a gente vai destinar os recursos para cada programa e ação, que a gente já descreveu no planejamento, que é o PPA, mas que vai ser executado no ano de 2020, certo? E aí, lá em 2021, eu vou destinar os recursos para os programas e ações que eu tinha colocado em PPA e em plano para 2021. Então, assim, são projetos, né, que o Estado, ou a nação, o município, ele tem e ele deseja cumprir nesse intervalo de tempo, né, que são os 4 anos. Só que a cada ano ele vai destinando os recursos para essas ações. Por que ele destina os recursos por ano? Porque de repente eu consegui alcançar a meta daquele projeto em 2020 de uma forma. Eu achava que conseguiria só em 2022, mas consegui em 2020. Então, eu não preciso mais gerar a empregabilidade daquele recurso em determinada ação, em determinado programa em 2021 e 2022. Eu vou pegar a empregabilidade daquele recurso e vou aplicar em outros programas que eu não fui tão eficiente e nem fui tão ativa, assim, né? Dentro de um processo legislativo, um processo econômico, um processo de efetividade de planejamento, de ações, né? E aí vai. Lembrando que a lei orçamentária anual ela é dividida em três fatores. A gente tem a área fiscal, planejamento da área fiscal, onde ela abrange toda a parte de pessoal e custeio. A gente tem a área de investimento, né, que aí a gente coloca a parte de obras, a aquisição de equipamentos, essas coisas. E a gente tem a terceira parte da formação da LOA, que é a parte da previdência social, certo? Então, vejam bem que, assim, a LOA, o plano e a LDO são leis que regem e regulamentam a nossa ordem econômica. Nosso funcionamento e programas e ações de ordem econômica, onde eu vou regular um mercado de projetos de interesse público-social, porque, vejam bem, a universidade ela trabalha com programas e ações, projetos de interesse público-social. Por quê? Porque ela é pública
e ela atende a quantidade de alunos universitários de forma assistida, social, né? O aluno ele não paga nenhuma taxa para estar dentro da universidade, toda a manutenção dos programas e as ações que estão dentro da universidade que os alunos participam, elas estão sendo colocadas dentro de um programa que é no planejamento plurianual, elas estão sendo revisadas anualmente e elas estão sendo colocadas, está sendo disponibilizado recursos nesses programas, nessas ações, anualmente para que eles sejam executados. Muito bem. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa, né? A gente trabalha dentro da Pró-Reitoria de Planejamento a estrutura da lei orçamentária anual, né, da universidade. E aí, sempre que a gente vai montar a destinação de recursos dentro das ações, dos programas, a gente tem uma ação lá que a gente tem que prever o auxílio funeral, ou seja, a gente tem que prever quais servidores vão morrer naquele ano, quantidade de servidores vão morrer naquele ano. É muito complicado, gente, isso, porque a gente perpassa em outros modelos econômicos, como expectativa de vida, né, processo de aposentadoria, a idade dos funcionários, terceirizados em si, professores, ver licença médica, né, ver a parte sanitária dos nossos servidores. Então, é muito complicado. Na verdade, a gente não quer que morra ninguém em nenhum ano, né? E aí, teve um ano que a gente foi muito otimista, muito, bastante otimista. E a gente colocou em orçamento só a liberação de um auxílio funeral. Né? Vamos prever que vai morrer uma pessoa. A gente não quer que morra ninguém, mas vamos prever que morre uma pessoa. Então, bota no zero. O que foi que aconteceu, gente? Naquele ano, morreram 4 pessoas. 4 servidores. E eu tinha colocado em lei orçamentária que eu só tinha disponibilidade de recursos para dar um auxílio funeral. Eu tinha que dar 4 auxílio funeral. Então, o que é que acontece? Dentro desse planejamento feito, né, a gente faz um planejamento em cima de estimativas. Óbvio. A gente também não é certeiro naquilo que a gente coloca. Né? Muitas vezes a gente porque dentro da economia a gente consegue estimar. Dependendo de qual categoria nós estamos trabalhando, por exemplo, a categoria dos alunos que utilizam restaurante universitário, a gente consegue estimar, a gente já tem 2 anos de equipamento funcionando, a gente tem um quantitativo de alunos, então a gente consegue estimar. Mas, gente, um auxílio funeral é muito difícil de estimar. Quem vai morrer, né? Enfim. E aí o que foi que aconteceu? Como a gente não tinha recurso para essa ação, então a gente teve que, por meio de decretos, né? E é uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que a lei orçamentária também, ela tem uma outra coisinha, que ela também, ela tem uma parte dela que é destinada às verbas de contingência, né? Que são essas verbas de contingência. É exatamente como se fosse uma reserva, em que aconteceu alguma coisa fora do planejamento ou foi estimado errado, né? Ela vai sendo liberado recurso por meio de decretos da lei orçamentária anual. É uma complementação. Então, para a gente complementar esses auxílios funeral, tivemos que solicitar umas suplementações orçamentárias e houve uma liberação de orçamento por meio de decretos, né? Que não deixa de ser legislativo, né? É o direito aí atuando de novo. E eu tenho uma grande perguntinha ali, se não houvesse a intervenção do Estado. Então, lá na época clássica, com Adam Smith, é importante falar que ele dizia que a economia ela se ajustava como uma mão invisível, né? Sozinha. Eu já venho falando isso o tempo todo. Só que teve uma outra teoria que contribuiu muito para que essa teoria caísse por terra, que foi a teoria de Thomas Malthus. Ele dizia o quê? Ele olhava para uma linha histórica de crescimento populacional e ele dizia que qual era o grande medo dele e na verdade na época era o que estava acontecendo, né? Por isso que aí eu quero deixar bem claro a intervenção do Estado na atividade produtiva.
Nessa época, Thomas Malthus ele identificou que a população ela crescia numa escala em PG, em progressão geométrica. E enquanto os alimentos, para alimentar essa população, ela crescia numa escala PA, em projeção aritmética. Significa dizer que em algum momento a população ia morrer de fome, porque a gente não tinha alimento suficiente para toda essa população que crescia aceleradamente, né? Então, essa teoria contribuiu muito para cair por terra a teoria da mão invisível, de que o mercado entre produtor e consumidor, ele se ajusta sozinho, ou seja, à medida que as pessoas estão nascendo, né, elas também estão produzindo o que ela precisa comer, e na verdade isso não estava acontecendo. E aí vieram as intervenções do Estado, principalmente no setor produtivo, né, e em tecnologias para o melhoramento, né, melhoramento genético aí da parte alimentícia, para que isso se revertesse, que o alimento crescesse numa PG e a população crescesse numa PA. Além da intervenção do Estado na introdução de tecnologia produtiva, a gente também teve a introdução do Estado nessa taxa de crescimento populacional, né? Então, existiram várias legislações ao longo da história brasileira e de qualquer outra nação que ela desacelera esse crescimento populacional, principalmente medidas de sensibilização, né? Medidas sanitárias, e aí isso tudo perpassa por um processo mesmo legislativo. E aí lembrando que o cunho era econômico. Por quê? Porque eu preciso sempre estar atento a equilibrar a atividade econômica. Sempre, né? É isso que preciso ter como conhecimento. Então, vamos criar metodologias de fazer com que as pessoas, que nasça menos pessoas, para que o avanço da tecnologia produtiva consiga alimentar toda essa população, certo? À frente, temos aí, para a gente não confundir, igual eu falei em slides anterior, né? Direito administrativo e econômico. A existência da atividade administrativa do Estado é totalmente necessária para o cumprimento dos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. Entendam, gente, concorrência é uma coisa boa, né? É uma coisa muito boa. A concorrência, ela desperta a inovação, né? A curiosidade, ela produz como é que eu vou dizer? Ela produz a descentralização, ela dirime a desigualdade social. Então, a concorrência é uma coisa muito importante dentro da atividade econômica. E o direito administrativo pela fiscalização e o monitoramento das regras de mercado intervistas pelo Estado. E aí uma coisa muito interessante, eu venho falando para você que o direito econômico ele vem de uma forma de criar, legislar, fiscalizar, monitorar para a ordem econômica, certo? Para a ordem econômica ele vem literalmente pronto e proposto para fazer a organização de mercado. Mas eu preciso dizer para vocês que mercado é esse. Hoje nós temos 4 estruturas de mercado: a concorrência perfeita, a monopolista, a oligopolista e a concorrência monopolista, né, que é a concorrência imperfeita. Então eu vou passar uma coisa bem rápida aqui para vocês, porque aqui eu vou trabalhar mesmo assim a ordem, né, as teorias econômicas nas estruturas de mercado. Nós vamos levar aqui pelo menos umas 5 videoaulas para cada estrutura dessa. Nós temos uma estrutura de mercado monopolista, em que a gente tem apenas um produtor, né? Ou seja, ele dá como exemplo aí os Correios, que é uma empresa estatal, né? Mas a gente também tem um outro grande exemplo, que é a nossa companhia de energia, a Enel, né? E ela é, sim, o mercado de energia é um mercado monopolista, né? Onde tem difícil entrada. O que é essa entrada? Existem muitas barreiras para outras empresas entrarem e concorrerem nesse mercado, certo? E sofre influência sobre o preço, substancialmente, ou seja, ela dita o preço. Eu sou a única do mercado, então sou eu que dito o preço, né? Esse mercado é muito importante porque é um mercado que tem por exemplo, quando ele dá
o exemplo aí dos Correios, ele fala, só não estabelece o preço se for regulamentado pelo governo. Então, o governo ele pode se intervir, aliás, ele pode se intervir em todos os mercados, mas de formas diferentes, claro. Aqui ele pode se intervir no mercado monopolista, por exemplo, aí no mercado de energia, né, onde ele sobe tarifas 3 vezes no ano pelo quilowatt-hora consumido. Então, tem uma intervenção estatal, muito porque a maioria das nossas termoelétricas são estatais, então ela dita o preço de tudo aquilo que vai acontecer. Nós temos aí o mercado de oligopólio, poucos produtores atuando no mercado, difícil entrada, a gente não tem muitas empresas que podem atuar, né? Então, geralmente, entre 5, 6, 7, 8 empresas estão dominando e precificando o mercado, né? Então, assim, se uma nona ou uma 10ª empresa quiser entrar, é muito complicado, porque existe uma série de protocolos e acordos aí entre esse tipo de mercado oligopolista que fazem essa atividade econômica, né? Ele bota aí como exemplo aço e alumínio, mas eu vou dar um exemplo mais dentro da nossa realidade. O mercado de TVs, por exemplo, né? Nós temos poucas marcas operando no mercado de TV, poucas marcas operando na fabricação de condicionadores de ar, por exemplo. Nós temos aí Samsung, LG, a marca de TV Samsung, LG, Philips, né? Então, elas ditam o mercado. Se você for comprar uma TV de 32 polegadas, Smart TV, com todos aqueles frufus, aplicativo e tudo mais, o que vai diferenciar de uma marca para outra, gente, basicamente é design, e até o preço, que vai variar algo em torno de 50, 100 reais, às vezes nem varia, dependendo do tempo e da sazonalidade da época, né? Então, você percebe que é um mercado oligopolista em que eles precificam e ditam as regras do jogo naquele mercado deles, entendeu? Óbvio, sempre respeitando a regulamentação de manter o mercado equilibrado entre consumidor e produtor. Nem ser um mercado que os favoreça completamente, mas que também não favoreça a sociedade completamente, mas que seja um mercado de atividade econômica ativa. Nós temos a concorrência monopolística aí, onde eu tenho muitos produtores com produtos muito diferenciados, né? É uma concorrência onde tem muita facilidade de outras empresas entrarem no mercado, né? Sofrem pouca influência no preço, então, assim, geralmente quem dita o mercado, o preço desse mercado é o consumidor, né? Existe muita variação mesmo da precificação do mercado de concorrência monopolística e ele daí como comércio varejista, né? Então, você pega o comércio de roupas, vestuários, você tem preço de X, aliás, de A a Z, né? E você tem muito mercado, você tem muitas empresas atuando aí por aí. E o mercado de concorrência perfeita, nós temos aí muitos produtores com produto não diferenciado. Ele dá uma ideia aí de dar o exemplo do feijão, mas eu tenho um exemplo bem legal também, que é o exemplo do hortifruti, onde eu tenho o hortifruti, ele basicamente não tem um produto diferenciado, né? Eles são muito homogêneos, os produtos são muito parecidos. E aí, tipo, se eu for no Mercadão, lá na Viçosa, se eu for no Mercadão lá em São Benedito, vier no Mercadão em Sobral, no Mercadão em Itapajé, Itapipoca, eu sempre vou ver as mesmas coisas, né? Eu sempre vou ver os mesmos hortifruti. Então, qualquer pessoa pode adentrar esse mercado, né? E não segue uma regra de preço, na verdade, porque lá eu posso comprar a cebolinha a 79 centavos e aqui em Sobral eu posso comprar R$2 ou R$2,39, enfim, depende da regionalização onde eu estou, certo? E é isso, a gente termina aí nossa terceira videoaula, né? Hora de se aventurar aí com o Snooper, e outras literaturas que podem contribuir para a vida pessoal e profissional de vocês, tá? Estou aqui e daqui a pouco a gente continua. Um abraço, até mais.